Oi, meus amores. Hoje a gente vai contar um pouco da nossa história. Eu sou a Kathleen, mas todo mundo me chama de Cat. Sou o Sérgio, esposo da Kathleen. Se você quer saber a nossa história, continua assistindo o vídeo. Bom, tudo começou em 2018, quando ele foi fazer um retiro da minha comunidade chamado Resgata-me. Nós somos católicos, a gente faz parte da Fraternidade O Caminho. E eu já estava na comunidade desde 2015 e ele foi fazer esse retiro, que geralmente é a porta de entrada na nossa comunidade. E aí ele se apaixonou. Não, na verdade ali foi a primeira vez que a gente se viu, né? Você me viu. Não, você também ficou me Eu olhando, não mas vi. né? Enfim, logo depois ele começou a participar da comunidade. E aí, ele é músico, toca há quantos anos já? Mais de 10, né? Mais de 10 anos. Então, logo que ele fez o retiro, ele entrou para o Ministério de Música. Na época, eu coordenava a juventude do nosso grupo. E ele entrou no Ministério de Música. Só que como eu estava mais tempo, eu era amiga de praticamente todo mundo. E ele entrou no Ministério de Música, a gente começou a sair, começou a ter mais retiros. E quando eu vi, a gente já tava amigo. Só que antes disso, tem uma coisa curiosa que eu tenho que falar. Certo dia, tava eu em casa, na casa da minha avó, né, onde eu morava, recebo uma ligação. Alô? Oi, tudo bem? Aqui é a Lourdes. Meu filho Sérgio falou que qualquer coisa eu podia te ligar. Quem é Sérgio? Mas tudo bem. Não, o que eu posso ajudar? Ele falou que foi pra casa dos freis adorar e eu não tô conseguindo falar com ele. Falei, não, vou ligar pros freis e vou perguntar se ele tá lá. Aí, resumo da ópera, ele tava lá, eu liguei, falei que ele tava lá, mas assim, eu nunca tinha nem conversado com ele deu o meu número pra mãe dele. Mas aí eu vou fazer uma pausa aqui, é porque assim, eu passei o número dela porque ela coordenava todos os jovens lá, né? E era mais fácil falar com ela do que eu ia passar o número de quem? Era pra casos muito específicos, porque ele foi lá na casa dos freis adorar e tava sem celular, ela me ligou. Aí, desde aquele dia, eu acho que foi o nosso primeiro contato, né? Depois ele tinha me mandado mensagem, porque ele não tava no grupo, aí queria saber das atividades. E beleza, continue aí. Não, então aí, como ela disse, tinha uma amizade já de muitos anos com o pessoal lá da comunidade. E aos poucos a gente foi ficando amigos. E aí a gente foi descobrindo, né, nessa amizade várias coisas assim em comum, né? A gente partilhava muita coisa da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, e a gente foi cada vez mais aprofundando essa amizade, né? Essa amizade que começou primeiro em Deus, né? Que despertou isso na gente, e ele foi realizando coisas assim, parece que até olhando hoje assim, como tudo aconteceu, parece até algo fora do comum, né? Porque a gente tinha experiências muito parecidas, assim, na vida espiritual. E a gente ficava partilhando que as coisas estavam acontecendo de forma muito intensa. E realmente não pendia pra esse lado do relacionamento, porque nem eu nem ele a gente queria se relacionar. A gente estava em momentos da nossa vida que, assim, eu não queria ninguém e ele também não. E, assim, a gente, a princípio, não tinha nada, né? Mas quem teve alguma coisa primeiro foi você. Não. Explica aí pra pessoa. Não foi, não. Mentira! Já tem quase 3 anos. Mas aí, beleza. A gente começou a ficar muito amigo, porque o nosso ciclo de amigos era o mesmo. A gente começou a sair muito, a conversar muito. Só que, como eu falava, era somente por amizade. Porque eu tinha acabado de ser traída no relacionamento. Já tinha acabado esse relacionamento. Estava interessado por outro rapaz, mas a gente sabe quando não vai dar em nada. A gente, enfim, né? E então eu já não tava querendo conhecer ninguém, me envolver com ninguém. Em contrapartida, ele também tinha saído recentemente de um relacionamento muito longo, né? Quantos? 6 anos? 6 anos. 6 anos, então assim, eu costumo falar que foi um momento da nossa vida que a última coisa que a gente estava preocupada era em namorar. Eu estava muito focada na minha caminhada com Deus e ele também. E de certa forma, eu acho que foi por isso que deu tão certo, né? Sim. E a gente começou a ser muito amigo e tal, e quando a gente saía assim com o pessoal, começavam a zoar a gente. Aí alguns amigos vinham e falavam, nossa, você e Serginho ia ser massa, gente, tipo assim,
Sabe, eu olhava e via, não, ele é só meu amigo. Com ele é a mesma coisa, né? Eles ficavam jogando indireta, assim, às vezes até sozinho, assim. Na maior parte das vezes era sozinho, né? E eles ficavam sempre jogando, eu falava, não, gente, não tô procurando ninguém agora, não é o momento. E a gente sempre escapava. Assim, então, até que foi 2019? Não, 2019. A gente estava num retiro de carnaval, a gente foi numa pregação e essa pregação foi sobre o Sagrado Coração de Jesus. Foi muito forte, foi a gente mais os 4 amigos, né? Uhum. E depois dessa novena, a gente sentiu a mesma coisa, só que separados. A gente sentiu muito forte no nosso coração de rezar em reparação aos pecados cometidos ao Sagrado Coração de Jesus na época do carnaval. E aí eu conversando com ele, ele falou, nossa, eu também senti isso. Aí eu, então vamos rezar junto, vamos fazer uma novena ao Sagrado Coração. Até então, a gente conversava, quando a gente se via, a gente conversava às vezes no WhatsApp sobre algumas coisas, mas não era todo dia, era uma amizade comum, a gente se falava assim, conversava. Ele me perguntava muita coisa da comunidade, a gente conversava até 3 horas da manhã, e até então era só isso, né? Ficar conversando até 3 horas da manhã. Aí a gente resolveu começar a fazer essa novena juntos e a primeira vez que eu me lembro de ter sentido alguma coisa foi nessa novena. Nessa novena a gente colocou esse propósito, né, de rezar em reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. E nessa novena a gente foi criando uns laços mais fortes, né, assim, se posso dizer. E aí a gente, através dessa novena, a gente percebeu, né? Foi percebendo que tinha algo a mais e que não era só amizade, né? Mas e o medo, né? Eu lembro que até então as brincadeirinhas eram tipo assim, não, que nada. Aí até que nossos amigos brincavam e eu comecei a pensar, gente, né, talvez, mas eu acho que ele não quer nada, eu também não tô querendo nada. Sei. Então, assim, aquilo de certa forma começou a mexer comigo. Eu lembro que eu nunca tinha parado pra pensar assim de fato, mas aquele sentimento começou a brotar. Até então, eu nunca tinha visto ele com os outros olhos, mas a partir desse momento, quando ele chegava perto, dava aquele friozinho na barriga, ficava esperando um momento pra gente conversar, que a gente ia se ver, era sempre muito esperado, né? E então a gente fez essa novena e depois veio um outro retiro da nossa comunidade. E a primeira vez que eu percebi que ele estava interessado, ele fala que não, mas as meninas vão me entender. Primeiro que a gente conversava por áudio normal, mas todo mundo sabe que quando a pessoa tá interessada, dá uma diferençazinha no áudio. Eu lembro que na sexta-feira, o retiro seria no sábado, na sexta-feira eu passei mal. Aí a gente tava conversando normal, escrita, ele me mandou um áudio. Mas aí, como é que você tá? Você já tá melhor? Conseguiu levantar da cama? Aí quando eu ouvi aquele áudio eu falei, agora eu tô melhor. No princípio, assim, era mais preocupação mesmo. Uhum. Lógico que tinha, né, já alguma coisa já no coração, mas muito receio de estar confundindo as coisas, né? Aquela coisa de gostar e depois não, só amizade. É porque a gente era muito amigo nessa altura da nossa vida, a gente já era muito amigo, então às vezes confundir as coisas pode ser que dá uma abalada na amizade, eu não queria muito isso, né? Enfim, aí passou um tempo, eu fui ter uma direção espiritual. Eu falei com a minha diretora na época, que era uma leiga também da comunidade, falei, olha, eu queria apresentar também na direção espiritual o meu sentimento pelo Sérgio, eu não sei ainda o que eu tô sentindo, eu não sei se realmente tende pro lado romântico ou é só porque a gente tá muito amigo, de repente eu tô confundindo, mas eu queria entregar nessa direção. Aí minha diretora já conhecia ele, falou que ele era um bom rapaz e tal, já conhecia minha sogra, já conhecia um pouco da história dele. Aí eu lembro que no final da direção ela foi rezar por mim, nem chegou a citar, eu acho, assim, entregou e tal. Aí quando ela terminou, eu nunca vou esquecer, eu sempre falo disso, né? Ela colocou a mão assim, respirou e falou, minha filha, eu acho que pode ser ele, hein? Aí eu, ai meu Deus, e agora? Se pode ser ele, o que eu faço? Em contrapartida, você, um tempo antes, né? Você já tinha comentado com seu diretor espiritual o quê? Que a gente conversava muito, né? Igual ela falou, até muito tarde, e eu percebi que dali poderia, né, surgir alguma coisa. Nessa época eu tava nem aí pra ele. Diz ela, mas tá
bom. Aí a gente tava conversando muito e eu não me sentia preparado pra começar um novo relacionamento, né? Eu tava não ia resistir aos meus encantos. E aí a gente começou a conversar, eu e meu diretor, né? E eu falei que eu tava conversando com uma pessoa e tudo mais, mas eu não queria me relacionar com ninguém até aquele momento. E a gente chegou à conclusão juntos que era melhor dar um tempo, né? Essa aproximação mais intensa. No caso, ele e o diretor dele. Dessas conversas, até mesmo para progredir naquilo que eu estava buscando, né? Que era um relacionamento mais íntimo com Deus e um progresso espiritual, né? Isso foi no final de 2018, né? Aí foi em 2019 mesmo que aconteceu isso no carnaval e tal, a gente se reaproximou. Aí aconteceu isso e aí a gente já tava bem próximos e bem íntimos. A gente sempre participava da missa juntos também. E aí chegou um dia que a gente tinha combinado de ir na missa tridentina na nossa cidade e a gente tinha combinado com os amigos. Até então a gente nunca tinha saído sozinho assim. Beleza, combinamos e tal. Aí ele sempre me dava carona porque o trabalho dele era perto da minha casa. Então ele já sabia onde era a minha casa e tal, era super tranquilo. Ele combinou, não, vamos na missa tridentina, eu passei pra te buscar. Eu, beleza, né, vai todo mundo. Aí era 8 e pouca da manhã, eu lembro que eu abri a porta de trás, porque eu pensei que ia ter mais gente. Aí quando eu abri a porta de trás do carro, eu vi que só tinha ele. Eu, só vai a gente? Ele, pois é, o pessoal desistiu. Eu fui nervosa, porque já tinha aquele nervosinho. Aí a gente foi pra missa tridentina, foi muito bom, a gente conversou muito, né? Então, nesse dia foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ficar sozinhos. E acabou que depois desse dia a gente acabou a novena e a gente continuou se falando todo dia. E aí eu já tava realmente gostando dele. Aí em uma das nossas conversas a gente tava falando sobre imitação de Cristo, História de uma Alma, de Santa Teresinha. E nesse livro cita muito imitação de Cristo. Aí eu falando que eu amava esse livro, Imitação de Cristo, que ele tinha sido muito frutuoso e tal. Ele, poxa, não tem esse livro, eu nunca li. E o aniversário dele tava chegando. Eu falei, vou procurar pra dar pra ele de presente. Gente, pareceu uma coisa, eu liguei em umas 10 livrarias, não achava o livro. Aí, quando tava quase desistindo, liguei na última livraria tinha. Eu comprei o livro, escrevi uma cartinha e falei assim, como ele morava perto da minha casa, falei, depois do trabalho, você pode passar aqui rapidinho pra eu te entregar uma coisa? O que você pensou? Eu pensei que ela já ia se declarar, né? Tava muito mais claro do que tudo que ela tava afim de mim, né? Então eu tava esperando ela se declarar. Mas brincadeiras à parte, eu fui realmente esperando que acontecesse alguma coisa já, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eu lembro que nesse dia eu tava com muita pressa porque eu ia viajar. E realmente eu só queria entregar pra ele porque eu tava ocupada. Quando eu vi o carro, eu vi que ele tava em pé. Gente, mas por que ele tá em pé? Quando eu saí, gente, tava igual cena de filme americano, ele parado assim no capô do carro com a perna encostada. Eu entreguei, escrevi uma cartinha e aí veio a decepção, né? Porque eu não tinha me declarado pra ele, era só uma carta bem... Não, tinha ali uma... Não tinha, foi bem... Eu acho que eu tenho ainda uma foto dessa carta, depois eu vou procurar. Mas foi bem friend zone. Aí acontece que eu ia ficar um mês na África, né? Eu ia visitar um amigo meu missionário. A gente saiu com o pessoal e ele ia me deixar em casa. Aí tinha o quê? Umas 3 pessoas no carro. Quando ele chegou na porta da minha casa, ele... Poxa, gente, a gente não vai ver mais a Cat. Vamos sair pra dar um abraço nele? Nela. Vamos sair pra dar um abraço nela? A gente, né, deu essa desculpa porque eu queria dar um abraço nela. Agora você pode dar vários. E aí a gente ia ficar, sei lá, um mês, né, sem se ver. Então, né, tinha que dar Ainda não tinha, né, nada. Beleza, e tava com aquilo no meu coração. Minha diretora já deu o aval, eu gosto dele, mas o que eu vou fazer? Será que ele vai falar comigo? Será que ele sente o mesmo? Será que ele não sente? O que eu fiz? Novena de São José. E comecei essa novena porque dia 19 de março é o dia dele e eu viajei no começo de março. E aí eu comecei a fazer a novena com essa intenção, que São José me mostrasse o que fazer com esses sentimentos. Ninguém sabia, nenhum amigo sabia de nada, ninguém sabia de nada, só existiam essas brincadeirinhas.
E comecei essa novena, fui pra África e ele era a única pessoa que eu falava todo dia, que me perguntava todo dia como é que estavam as coisas, porque ele sabia que eu tava ansiosa pra conhecer a África, pra conhecer a missão, pra ver como seria, então todo dia a gente se falava. Eu lembro que, gente, era absurdo, em todo lugar que eu chegava na África tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Aí eu olhava pro Sagrado Coração de Jesus, lembrava o quê? O Sérgio, né? porque a gente tinha feito a novena. Até que a gente chegou numa aldeia e nesse dia, foi o único dia na viagem que a gente ficou sem internet. A gente falou, eu e a Lorena, né, que é uma amiga minha que foi comigo. A gente conheceu um casal de missionários que eram amigos desse nosso amigo que a gente foi visitar. E a história deles era muito linda. E eles casaram e logo depois saíram em missão pra África, eles são de Portugal. E tudo, sabe, tudo envolvia matrimônio, namoro e missão. Eu, gente, era meu sonho. E tudo coincidia. Aí até que naquele dia eu falei, quer saber? Vou escrever uma carta. Eu tô em outro continente. Se eu me declarar e ele falar que gosta de mim, ok, já eu tô voltando. Agora se ele falar que não, vou ter um mês pra me recuperar da vergonha. Isso era dia 18 de março. Aí eu, gente, será que realmente não é pra ser? Que eu tô me equivocando? Aí escrevi a carta no WhatsApp, mas não enviei. Falei, ai, acho que não é pra ser não. Mas ainda tinha aquele fundinho de esperança. Eu falei com São José, hoje é o último dia da novena. Se realmente for pra eu mandar essa carta, me manda um sinal, porque você sabe que eu sou lerda, que eu sou insegura, então me ajuda. Sentei pra jantar, quando eu pego meu celular e ligo o Wi-Fi, tinha uma mensagem do Sérgio, feliz dia de São José. Eu, gente, quem deseja feliz dia de santo pro outro? Eu vou ter que explicar, né? Porque senão o pessoal vai ficar sem entender. Eu desejei feliz dia de São José por quê? Porque ela é muito devota de São José. Então, pra mim fazia muito sentido te dar feliz dia de São José. Fez muito sentido, né, Lu? Então. Acabou que fez. Aí eu, meu Deus, ele desejou feliz dia de São José. Enviei e deixei o celular. Gente, eu escrevi muita coisa. Eu nem lembro tudo que eu escrevi. Mas eu lembro que eu falei disso da nossa amizade, falei que tudo isso foi... Não, vou até te interromper. Vocês lembram da cartinha lá? Que ela me falou que era more friend zone, né? Então, ela falou, essa carta é uma continuação daquela carta. E ela fala que não tinha nada, mas tá bom. Agora pode seguir, depois disso pode seguir. Eu falei que... O que eu escrevi na carta? Eu falei que da nossa amizade, que tudo que a gente estava passando era muito parecido e que eu tinha medo e que se fosse coisa da minha cabeça que era pra ele ignorar e tal, mas que eu já tava há muito tempo com esse sentimento e queria saber se era recíproco, enfim, eu escrevi muita coisa. Pedi pra ele rezar uma Ave Maria antes. E no final, eu falei que gostava dele, mas eu assim, também não fui oferecida nem nada não. Eu falei, só expus e queria saber o que ele achava disso. E ele respondeu simplesmente com amém. Porque eu tava no trabalho, né? Na época eu trabalhava... Lá era à noite, aqui ainda era de tarde. Eu trabalhava com uma juíza, no gabinete da juíza, e ela tava assim, na mesa da frente, né? Então eu não podia parar, eu tava digitando ali, eu não podia parar e simplesmente, olhar o celular. E eu vi que era um texto muito grande, eu li mais ou menos, só que pra mim eu tinha que dar pelo menos uma resposta. Eu falei, eu não posso ficar sem responder nada, né? Eu vou confortar pelo menos o coração dela, vou responder um amém aqui. Assim seja, né? Mas aí depois começou a chegar outras mensagens, ele falou que sentiu mesmo e tal, que ia falar com o diretor espiritual dele. O que você fez quando ele te falou isso? Então, a primeira coisa que eu fiz foi levar isso pro meu diretor, né? Ele assim, a princípio ele não colocou nenhum empecilho com relação a isso. Ele falou a mesma coisa que a diretora dela tinha falado outra vez, que era uma menina muito boa e que era bom que a gente estava na mesma comunidade, tinha os mesmos objetivos. E isso era muito bom. E aí depois eu até fui conversar também com a diretora dela, ela confirmou também. Eu nem sabia, eu lá na África, sem sinal. Só que o meu diretor pediu para que eu não contasse para ninguém, que eu esperasse, né, ela chegar
E aí, depois de quantos dias você chegou? Uns 20 dias, eu acho. 20 dias, né? Aí quando você chegou, o que aconteceu? Cheguei, ele foi me buscar no aeroporto com os amigos nossos, só que ninguém sabia. Então, quando eu vi ele, eu deixei ele por último pra abraçar. Eu queria dar aquele abraço apertado, mas não podia. Isso foi numa quinta, não, numa sexta. Acho que foi numa sexta. Aí no sábado a gente já tinha combinado com o diretor dele. E logo que a gente chegou, tipo, a gente não teve tempo nem de conversar. A gente foi conversar com ele e ele deu a bênção assim pra gente. Falou que a gente poderia assumir nosso namoro. Então muita gente pergunta como é que foi. Foi assim, a gente foi, assim, mudou da amizade pro namoro logo. A gente não ficou, já tinha prometido pra mim mesma e pra Deus que eu só realmente estaria com alguém se fosse pra namorar. E a gente começou a namorar naquele momento, só que eu falava, não me fez o pedido, né? E acabou que a gente foi na capela da nossa comunidade mesmo. E aí ele me pediu em namoro na capela, foi lindo. Ó, se vocês querem ver a história da transição do namoro pro noivado, dá um like, segue aqui o canal da Kathleen e dependendo de quantos likes a gente vai contar a história. 50? 50. Tô muito pretensiosa? Não, 50 é um bom Se tiver número. 50 likes nesse vídeo, a gente volta aqui pra contar a história do noivado. Então curte aí, compartilha também com outras pessoas, né? Que às vezes a gente conta essas histórias, pode ser que inspire também muitas pessoas que estão nessa dúvida, vontade, né? Isso aí. Então é isso, gente. Me sigam no Instagram. Eu sempre quis falar isso. Tá aqui na tela. Me sigam também, tá aqui, ó. Ele é mentor de delivery, então se você tem um delivery, caiu aqui de paraquedas, siga ele. E é isso, todo dia no Instagram eu posto minha rotina, todo dia eu respondo caixinha de perguntas. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Dá um beijinho pra terminar. Tchau!